Questão 142, caderno cinza. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em qual desses dias o aviso foi emitido corretamente? Ou em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Bom, o que essa questão exige do aluno? Que ele saiba fazer uma leitura gráfica, né? Então, eles mostram esse gráfico aí, do lado de lá a temperatura, do lado de cá a umidade relativa do ar, para 15 dias, né, de pesquisa. E ele diz aí que tem alarme cinza, laranja ou vermelho e que no dia 1 foi dado o alarme cinza. Ele quer saber se esse alarme foi correto ou não. Alarme cinza, temperatura tem que estar abaixo de 10 e a umidade abaixo de 40. Então, dia 1, né, a temperatura está abaixo de 10, está correto, isso aqui seria 10, a temperatura está para baixo de 10 e a umidade abaixo de 40 graus, né? No cinza a umidade abaixo de 40. Essa umidade aqui está abaixo de 40 realmente, olha lá, 40 aqui está abaixo. Então, no dia 1, o alarme foi feito corretamente. No dia 12, alarme laranja. Alarme laranja, a temperatura tem que estar em 35 e 40 e a umidade abaixo de 30. Então, dia 12, a temperatura, que é a cor roxo, olha lá, está exatamente com 40, né? E aí, vou considerar que está certo ou que está errado? Infelizmente, na minha opinião, isso aí foi um defeito dessa questão, né? Bom, se você considera que está correto a temperatura, a umidade abaixo de 30, a umidade está com 20, então o dia 12 estaria correto, né? Mas só que o gabarito oficial não considerou o dia 12 como um alarme correto, exatamente porque no alarme laranja a temperatura tem que estar entre 35 e 40. Aqui ele não falou se é intervalo aberto, se é intervalo fechado, né? Então surge aí uma polêmica, né? Bom, mas o gabarito oficial considerou como se não estivesse sido o alarme correto para o dia 12. E o dia 13, alarme vermelho, temperatura acima de 40, dia 13 está aqui, a temperatura é o roxo aqui, está acima de 40 realmente, e a umidade abaixo de 25. Não, a umidade também está perto de 40, então o dia 13 realmente não foi feito um alarme correto, ok? Bom, se você considera então apenas o dia 1 como o correto, a alternativa seria letra A, né? Mas se você considera como correto, aí poderia ser a alternativa C, né? Na minha opinião, essa questão foi polêmica e deveria se evitar esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Bom, eu gostaria de fazer um comentário adicional sobre essa questão. Para mim, o objetivo principal do examinador foi verificar se o aluno sabe fazer uma leitura gráfica ou não, né? Então, aqui no alarme laranja, se ele quer incluir ou excluir os extremos, era só usar símbolos matemáticos.
Se você coloca aqui 35 graus Celsius menor ou igual a T menor ou igual a 40 graus Celsius, pronto, acabou a polêmica. Ali você está incluindo os extremos, né? O 35 e o 40. Se você não quer incluir os extremos, você tira o igual, né? Pronto, acabou a polêmica da questão. Ou também lá no gráfico você poderia colocar a temperatura um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né? Mas infelizmente aconteceu isso aí, uma prova que eu considerei uma prova muito bem feita, mas teve esse pequeno detalhezinho aí que eu acho que prejudicou um pouco a questão. Mas vamos em frente.